Notícias do auxílio emergencial do dia 24 de fevereiro de 2021. Antes de continuar, deixe o seu like e inscreva-se no canal para que eu traga mais notícias sobre o auxílio emergencial e economia em geral. Fazendo isso, o YouTube pode compreender e disseminar a importância social deste assunto. PEC emergencial pode atrasar a volta do auxílio emergencial. Prevista para esta quinta-feira, 25/2, a votação da PEC emergencial, que abre caminho para a retomada do benefício, deve ser adiada. Líderes de partidos no Senado rejeitam a desvinculação de gastos com saúde e educação, incluída no parecer da proposta. A retomada do auxílio emergencial pode atrasar ainda mais, por causa da polêmica em torno da proposta de desvinculação de gastos com saúde e educação, constante do parecer do relator da PEC emergencial, senador Márcio Bittar, MDBAC. Líderes de diferentes partidos, incluindo de centro e de esquerda, dizem que a manutenção desse ponto no texto vai inviabilizar um acordo para a votação da matéria em 2 turnos no Senado, amanhã, frustrando os planos do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, DMG. A pressão dos parlamentares, conforme apurou o Correio, levou Pacheco a considerar um adiamento da votação. Como se trata de uma proposta de emenda à Constituição, a matéria precisa ser aprovada em 2 turnos, por, no mínimo, 49 dos 81 senadores. Entre os 2 turnos, é necessário um intervalo regimental de 5 dias úteis, mas esse interstício pode ser revisto se houver entendimento entre os líderes. A dificuldade é que, além de mudanças no texto da PEC emergencial, os líderes partidários exigem o cumprimento do prazo regimental de 5 dias, para que possam apresentar emendas. A polêmica começou depois que Bittar apresentou seu parecer a líderes partidários na segunda-feira. O texto propõe um protocolo de responsabilidade fiscal e uma cláusula de calamidade, para que o governo possa manter o pagamento do auxílio emergencial sem respeitar o teto de gastos. Para garantir os recursos necessários à concessão do benefício, o relator incluiu na matéria a proposta de desvinculação das receitas previstas na Lei Orçamentária para Saúde e Educação. Dessa forma, seriam revogados os dispositivos da Constituição que garantem o percentual de repasses mínimos para essas 2 áreas, o que obrigaria o Congresso a defini-los a cada ano. Atualmente, os estados e o Distrito Federal têm de destinar 12% das receitas com impostos às ações de saúde. Os municípios precisam aplicar o equivalente a 15%. Na União, esse índice também era de 15% da receita corrente líquida até 2017. Quando o piso passou a ser atualizado pela inflação. No caso da educação, o mínimo é de 25% das receitas com impostos para estados e municípios. Na União, o piso era de 18% até 2017, quando o valor passou a ser atualizado pela inflação. Parlamentares que se opõem à proposta de desvinculação dos gastos com saúde e educação criticam esse dispositivo, devido ao avanço da pandemia da Covid-19 no país e à recente promulgação, em 28 de dezembro, da emenda constitucional que torna permanente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, e aumenta a participação na composição dos seus recursos. Líder do PSDB no Senado, Isalci Lucas, DF, disse que a votação será adiada, em razão da falta de acordo entre os partidos. Tenho informação de que eles vão apresentar um novo substitutivo amanhã, hoje ou hoje à noite, ontem. Eles têm que retirar isso, desvinculação. De qualquer forma, afirmou ao Correio, acrescentando ter confiança, também, de que será mantido o interstício de 5 dias úteis entre os 2 turnos de votação. Então, a análise dessa PEC vai demorar mais um pouco. Isalci também lamentou que a proposta de desvinculação tenha surgido pouco depois da promulgação do Fundeb. Qualquer partido aqui é contrário a isso. Nós aprovamos o Fundeb, por unanimidade, em dezembro. Nem botaram para funcionar e já querem revogar tudo o que levamos 10 anos para aprovar? Eles vão ter de tirar esse dispositivo, não tem como aprovar. A PEC, com isso, emendou. O líder da oposição no Senado, Randolfo Rodrigues, Rede AP, reuniu-se com Pacheco, ao lado de outros parlamentares oposicionistas. Nas redes sociais, ele criticou a proposta relativa aos recursos da educação e da saúde. Nos últimos 90 anos, o Brasil desvinculou saúde e educação 2 vezes, 1937 e 1967, ambas sob imposição de constituições ditatoriais. Os recursos da educação e da saúde devem ser vinculados, não pode favorecer um em prejuízo do outro. Não vamos aceitar isso na PEC emergencial, avisou Randolph.
O parlamentar acrescentou que isso destruiria o novo Fundeb, que foi conquistado a duras penas nesta legislatura, não só pelo parlamento, mas pelos movimentos sociais e pela participação direta do povo. Na segunda-feira, Pacheco disse que o Senado votaria a PEC em 2 turnos amanhã. Além de assegurar haver um clima entre os senadores para esse arranjo, ressaltou que, com a aprovação da proposta em 2 turnos, o governo já poderia iniciar o pagamento do auxílio emergencial, uma vez que há acordo para a avalização do texto na Câmara. Apoio nesta terça-feira, 23/2, Lira defendeu, em live do jornal Valor Econômico, a desvinculação dos orçamentos da educação e da saúde e disse que, se o assunto não for enfrentado no Senado, poderá ser debatido pelos deputados, mesmo que o texto tenha de voltar aos senadores para a validação das mudanças. Ele assumiu, porém, não fazer ideia se a medida passará, mesmo na Câmara. Questionado, não soube defender a desvinculação em relação ao risco de a medida prejudicar ou até inviabilizar o Fundeb. Eu não entendo de educação, mas sei quando uma coisa está boa ou ruim. Seria o Congresso o responsável por rever isso com coragem. E a vontade de trazer a discussão às claras, em uma PEC, vamos fazer. Se o Senado fizer, ótimo. Se não, nós faremos. É ruim, mas volta para o Senado rapidamente, enfatizou o presidente da Câmara. Se inscreva, curta, comente e compartilhe este vídeo para que ele possa chegar para mais pessoas. Ative o sininho para receber mais notícias sobre o auxílio e economia em geral. Vejo você amanhã com mais notícias.